Olá, olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um episódio do nosso podcast aqui do nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui. O nosso tema hoje no nosso canal são duas convidadas muito legais que eu tenho uma honra de estar fazendo esse tema com elas. E eu escolhi esse tema para falar sobre um assunto que eu vejo que é muito corriqueiro e importante no consultório, que impacta muito a saúde dos pacientes como um todo, que é saúde financeira, ok? Então, hoje vamos conversar sobre saúde financeira. Dá o seu like aí, já manda para aquele amigo, aquela amiga que você acha que pode se beneficiar dessa live e venha com a gente, desse podcast. Então, vou começar apresentando aqui a Ana. Depois ela vai se apresentar também. A Ana ela é educadora e planejadora financeira. Ela trabalha hoje como palestrante também, internacional. Ela fundou uma plataforma de educação financeira, vocês devem conhecer, que chama É da Tua Conta, é da Sua Conta, né? Desde 2024. Ela é colunista também de um portal, ND+. Ela é autora de um livro, livro-book, que chama Riqueza em Minutos. Ela é uma entusiasta da vida mais rica de tudo que nos importa. Através da educação financeira, ela busca apoiar pessoas e negócios a serem mais livres e felizes, através de uma nova consciência financeira. Nós vamos conversar muito sobre isso. Porque não é sobre números, é principalmente sobre você. Sua metodologia já impactou mais de 50 mil famílias. Realizou, desde então, mais de 400 palestras e treinamentos e gerou um retorno para clientes e parceiros em torno de 20 milhões, gente. Riqueza mesmo é viver mais do que tudo que nos faz feliz. Afinal, é da tua conta e da nossa prosperação que nós prosperamos, certo? Exato. Depois ela vai poder se apresentar, gente. E eu vou apresentar também a nossa próxima convidada, a Isabela. A Isabela Bragas, ela é fundadora da Inverest, uma consultoria que atua na área de private banking, certo, Isa? Na classe média brasileira. Ela tem mais de 10 anos de mercado. Ela foi sócia de vários escritórios, entre eles XP, em Minas Gerais. Ela liderou times de produção de produtos Warren, não sei como ler isso. Na Warren Investimentos. Warren Investimentos, a primeira gestora digital do Brasil, e viu de dentro como o mercado financeiro funcionava. Mas foi só quando ela saiu e parou tudo na vida dela e olhou com honestidade para si própria que ela entendeu qual era o verdadeiro trabalho dela, que é ajudar pessoas comuns a realizarem sonhos, usando tecnologias que entregam de forma acessível as melhores estratégias financeiras disponíveis no mercado. Então, vocês já viram, né, gente? A gente está falando aqui com pessoas que são expertise na área delas e, para mim, é uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado, Ana. Então, eu pedi que vocês se apresentem inicialmente mesmo, assim, pessoalmente, e depois a gente já começa o nosso papo aqui. Vamos lá. Tá certo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente poder compartilhar um assunto que é tão fundamental, mas que muitas pessoas acabam fugindo, que é falar sobre dinheiro. Sim. Então, há tanto por trás dessa questão financeira que muitas vezes a gente não sabe porque não consegue fazer o óbvio. E eu mesmo sendo profissional de finanças há 30 anos, desses 30 anos de carreira, durante 22 anos, eu também não soube fazer o óbvio. Então, eu sou uma ex-endividada. O meu trabalho, portanto, não é da sua conta, ele vem de uma construção de uma nova Ana através da educação financeira, da psicologia econômica, que trouxeram para mim um novo olhar, primeiro sobre a Ana e depois sobre o meu dinheiro. Então, é da sua conta veio desse meu desejo de transbordar também na vida das pessoas o conhecimento que só trouxe benefícios para mim. Então, desde 2019, o É da Sua Conta está no mundo, levando a educação financeira. Hoje, a gente trabalha, 90% dos nossos clientes são mulheres. Então, a gente tem na É da Sua Conta uma comunidade, que eu chamo de comunidade mais rica. A gente trabalha também com mentorias, tem o Riqueza em Minutos. E a gente trabalha muito com essa questão que a riqueza,
ela é tudo menos dinheiro. Mas se você não tem dinheiro, você vamos será falar sobre menos isso. rica do que te importa. Né? Então, não é interessante. sobre dinheiro, mas o dinheiro pode potencializar aquilo que é importante para você. Maravilhosa. Eu conheci a Ana, né, num evento que ela estava palestrando e ali eu já percebi, né, um olhar diferenciado para essa questão do financeiro e daí surgiu o convite. Muito obrigada, Ana. Eu Vai que ser um prazer. agradeço, muito bom. Oi, Isa. A Isabela já é uma pessoa mais íntima minha. Eu acredito que você também tem uma experiência, né, nessa área muito legal, assim, e gostaria que você se apresentasse, Isa. Tá bem. Bom, minha história com o mercado financeiro, né? Eu sou um pouco obcecada, então desde nova eu gosto muito, né? Enfim, acho que a minha primeira experiência ali foi com 13 anos, quando fui comprar minha primeira ação fictícia, né? No simulador da Folha de São Paulo, não sei se vocês conhecem. Sério? Né? 13 anos? O incentivo do meu pai. E saí ali entre os 50 melhores, não porque eu sabia investir. Aí foi aí que eu descobri que a aleatoriedade existe. Então, desde então, enfim, estudei economia, sempre fui para essa área, né? Comecei cedo já em investimentos ali, trabalhando com assessoria financeira, né? Na época que ninguém conhecia o que era assessoria financeira. Então, eu entrei na XP ali em 2015, no escritório lá de Minas Gerais. E a gente cresceu muito rápido, né? Quando eu saí do escritório, eu já era head de alocação lá, né? Então, todo o dinheiro dos clientes ali, a gente... Né, era o meu time que... Né, cuidava para onde alocar. A gente já estava com 500 milhões, né, sob custódia. Então, era muita responsabilidade, eu tinha 25 anos. Nossa! E aí, foi a primeira vez que eu saí para tentar, né, justamente ajudar a classe média, né? Que é empreender daí. Saí para tentar montar a Inverest pela primeira vez. Aí eu descobri que eu não sabia nada de tecnologia. E assim, né, para a gente pegar todo um conhecimento, que são pessoas, né, um time altamente qualificado, que consegue sentar na mesa, né, com uma grande fortuna e orientar aquela pessoa a tomar boas decisões, você só consegue trazer esse conhecimento para o pequeno investidor, né, ou, enfim, o brasileiro médio, se você usa a tecnologia, senão a conta não fecha, né? Então, fui trabalhar com tech, trabalhei com AlgoTrade um tempo aí, depois fui para a Warren. Então, né, trabalhei desde Robot Advisor, né, que é essa gestora digital, até os sistemas mais core dentro da corretora, né? Então, sistema de administração fiduciária, distribuição de fundos, tudo que mexe dinheiro, custódia dentro de uma instituição, eu tive a oportunidade de olhar para isso, né? E eu via que tinha muita gente boa, muita tecnologia legal, e estava sendo usado para fazer o mesmo, assim. Isso me frustrava muito. E aí, em 2023, né, final do ano, eu decidi sair, né, do meu último cargo CLT e finalmente voltar para a Inverest, né? E basicamente o que a gente faz é pegar todo esse conhecimento aí que eu tive acesso, que é oferecido para as grandes fortunas e levar para, né, um brasileiro comum, fazer um planejamento financeiro e ter um plano prático com ações práticas para já mudar a vida financeira. Que é o private banker, né? É essa pessoa que existe aí nas grandes fortunas, na vida das grandes fortunas, e falta muito isso né, para o brasileiro comum. Então, é isso que a gente faz na Inverest e estou muito feliz. Bom, você falou vários termos aí para mim que é novo. Imagino que a maioria do pessoal também, assim, né? Então, a gente pode vir depois misturando um pouquinho, né? Mas também, talvez, no decorrer da nossa conversa, isso se esclareça, assim, né? Mas muito legal. Na verdade, estou conhecendo agora toda essa sua trajetória também, Isa. Para a gente começar, assim, vamos falar um pouquinho, assim, o que é ter uma saúde financeira, né? Assim, na visão de vocês, de uma forma mais ampla, assim, né? Finanças, como você disse, né, Ana, assim, é um tema, parece que é meio tabu, né? Assim, a gente não gosta muito de falar, nem quando está super bem e nem quando está mal, né? É um tema que a gente não tem educação financeira na escola, é uma coisa que muitas vezes a gente não fala em casa, né? Não tem espaços muito coletivos de trocas e é super importante, super impacta, né? Então, hoje, assim, para vocês, o que é uma saúde financeira, assim? Bom, depende muito, né? Mas, assim, no geral,
Para mim, a pessoa, quando a gente olha assim, não, essa pessoa está saudável financeiramente, é uma pessoa, primeiro, que trata esse assunto com naturalidade. Então, justamente que não traz isso como... Porque tem pessoas que estão muito bem no aspecto, eu tenho bastante dinheiro, eu tenho bastante patrimônio, mas não são livres com este dinheiro, com esse patrimônio. Se travam, tem medo, tem vergonha de falar. Então, quando eu falo sobre trazer isso com naturalidade, é o fluxo do dinheiro na tua vida. É algo normal. Então, eu falo sobre isso, assim como eu falo de tantas outras coisas na minha vida. Então, o dinheiro tem intimidade com o dinheiro. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é se a pessoa tem uma reserva financeira, aquela que chama de reserva de emergência, a gente chama de reserva de oportunidade, enfim. E também se ela está cuidando do seu futuro. Porque o que vai acontecer no meio do caminho é altos e baixos, enfim. Mas se eu tenho uma reserva financeira garantida e o meu futuro, meu planejamento para o meu futuro garantido, o que vai acontecendo no meio do caminho talvez não me impacte tanto. Mas se eu estou gastando tudo, se eu estou consumindo tudo, sem reserva e sem pensar no futuro, aí certamente eu não terei uma saúde financeira garantida. Nossa, você falando isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, tipo assim, por parcela ínfima da população que tem essa condição, né? Assim, aí, a gente vive uma realidade no Brasil, assim, que a gente não pode negá-la, né? Assim, que a maioria das pessoas sobrevivem, né? Assim, elas vivem para sobreviver, né? Assim, então, falar para elas guardarem dinheiro é uma coisa muito difícil. Ao mesmo tempo, eu vejo que passa por uma questão muito de educação, assim, né? A gente pode falar um pouquinho disso também, assim. Sim. E para você, Isa, o que é uma saúde financeira? Então, acho que saúde financeira, como você falou mais cedo, eu concordo completamente, é muito pouco sobre o dinheiro, né? Então, acho que a saúde financeira é o quão contente e seguro você está com a sua vida agora. E você só consegue estar contente e seguro se você, né, tem uma reserva ali que te dá esse espaço mental para pensar outras coisas, né? E o planejamento para frente ali, que é um reflexo do que você está vendo de propósito, né, na sua vida. Então, assim, acho que quando a gente fala de financeiro, de saúde financeira, a gente pensa muito em maximizar o quanto você poupa, né? O quanto os seus rendimentos né, estão atrativos ou não. E não é sobre isso. E vocês acham, agora uma pergunta assim que é até uma curiosidade minha, assim. Vocês acham que tem um limite de ter dinheiro para ser saudável, que é saudável? Vocês acham que isso não tem um limite, nem para baixo, nem para cima? Eu acho que assim, o limite para ser feliz, a gente já tem, inclusive, né, estudos da economia comportamental que mostram que até certo nível de renda existe um ganho enorme de felicidade, né, quando você aumenta a sua renda. Mas a partir daquele patamar de renda, o seu incremento de felicidade ínfimo. É ínfimo. Então, existe sim um ponto ótimo, né? Mas esse ponto ótimo ele não é universal. Esse que é o ponto, né? Conclusão desses estudos. Então, acho que vai de cada um. E esse é o grande desafio da vida. E não é diferente nas finanças, né? A gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Mas ele existe. Eu penso, é bem o que a Isa falou, mas eu acrescentaria que a questão, na verdade, é sobre qual é o valor que a gente dá para o dinheiro na nossa vida. Independente de quanto dinheiro você tem. Então, se eu corro atrás do dinheiro o tempo inteiro, eu deixo de prestar atenção em outras coisas que muitas vezes estão mais ligadas à minha felicidade, ao meu bem-estar, do que propriamente dito o dinheiro. E esqueço de colocar o dinheiro naquilo, porque daí a gente perde a nossa identidade no meio do caminho. E é um lugar que muitas vezes é perigoso. Porém, se a gente trouxer isso para o lado de, então, o problema é o dinheiro, a gente se afasta também do dinheiro e perde a chance de sermos íntimos desse dinheiro, que é uma energia vital, porque a nossa vida custa também dinheiro, né?
Então, a questão é, lá na lista de prioridades, de valores, aonde você coloca o seu dinheiro? Que lugar ele está na sua vida? Você acorda todo dia para o dinheiro? Você se preocupa só com o dinheiro? Ou você entende que o dinheiro é consequência? Esse é o ponto, assim. Aonde você coloca o dinheiro ali na sua vida, na sua lista de prioridades? Sim. Eu me faço muito essa pergunta, sabe? Assim, essa questão do dinheiro já foi tema para mim, assim, bem angustiante, na verdade, né? Porque, contando um pouco, assim, né, da minha percepção, assim, que talvez a gente consiga aprofundar algumas questões aí, né? Algumas reflexões, assim. Já teve um tempo na minha vida que eu tinha meio que birra de dinheiro, entendeu? Porque, para mim, ter dinheiro era meio que sinônimo de explorar alguém e de destruir o planeta, entendeu? Tinha a questão, né, de consumismo, tal, assim. Como eu sempre tive uma ligação muito forte com a questão ambiental, né, de sustentabilidade e tal, assim, eu não conseguia desconectar essa coisa que ser rico, assim, ter muito mais dinheiro do que a média da população, me fazia necessariamente ser uma pessoa que estava explorando outras e destruindo o planeta. Tá. Entendeu? E até hoje ainda eu me pego nessa discussão, assim, sabe? Mas eu entendo hoje que eu quero impactar muitas coisas, muitas pessoas, eu quero fazer muitas coisas, projetos no mundo, e eu preciso de dinheiro para isso. Sim. Então, hoje, o dinheiro, para mim, ganhou um outro lugar, entendeu? Assim, então, eu não corro atrás do dinheiro, mas eu quero dinheiro porque o que me motiva é o que ele me proporciona, entende? Mas isso que você falou, que a Ana falou, me lembrou muito acho que eu até comentei isso com você da última vez que a gente encontrou, de um podcast que eu estava ouvindo outro dia, que chama The Diary of a CEO. E o entrevistador, né, estava falando sobre a forma que ele conversa sobre dinheiro com os amigos, e que eu achei muito interessante. Que ele sempre conversa com os amigos sobre o dinheiro como se fosse uma terceira pessoa na vida. Como se você estivesse falando da sua mãe, do seu pai, do seu companheiro, da sua companheira. E explicando a sua relação com o dinheiro para aquele amigo. E refletindo sobre a relação que você tem com o dinheiro, como se fosse uma pessoa na sua vida. E o que é interessante quando a gente personifica o dinheiro, a gente coloca muito das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas expectativas naquela entidade, assim como a gente faz com as pessoas na nossa vida, né? Então, a minha impressão, e você me corrija se eu estiver errada, o que você fez foi sair dessa personificação e transformou o dinheiro em ferramenta, que é o que é o objetivo, né? É olhar para uma ferramenta, é um recurso. Isso. Assim como o seu tempo, assim como a sua habilidade cognitiva, assim como qualquer outro recurso, né? Então, acho que essa despersonificação do dinheiro é um bom início ali para trabalhar a saúde financeira. Exato. E quando a gente percebe isso, que é um recurso, dinheiro é um recurso. Recursos precisam ser o quê? Gerenciados. Então, quando a gente olha para o dinheiro, para as finanças, a gente acredita que é só fazer conta ou só trazer cada vez mais. Só que não adianta eu trazer mais dinheiro se eu não tenho gestão sobre ele. Então, tudo é gestão, é sobre gestão. Então, se eu entendo que é um recurso que precisa ser gerenciado, o que eu preciso desenvolver é a minha gestão desse recurso. É isso. É simples, na verdade, né? É só o dinheiro. Só que, claro, a gente vai criando algumas crenças também de acordo com o que vivemos, de acordo com o que vimos. Valores, né? De acordo com o que aprendemos. Então, tem muitas coisas por trás que acabam nos levando para esse lugar. É claro que não se pode negar que o dinheiro, ele traz junto responsabilidade. E a gente sabe disso. Então, quanto mais dinheiro, mais responsabilidade pela gestão deste dinheiro, deste patrimônio. Se eu sou um empresário que fatura milhões e bilhões, provavelmente eu vou
dormir menos, eu vou, né? Por quê? Porque tem o peso da responsabilidade. Então, tudo isso vem junto com muito dinheiro. Né? Não se pode negar isso. E muitas vezes, a gente busca evitar esta responsabilidade. Então, assim, eu quero o dinheiro, mas tudo que vem junto para manter esse dinheiro e para esse dinheiro realmente chegar onde deveria, se multiplicar, aí isso eu já não estou tão confiante de que eu estou preparada para isso, né? E muitas vezes a gente não tá mesmo, Muitas né? vezes a gente não tá. Então, o que eu pergunto sempre para as pessoas é: você quer ter sucesso financeiro? Ah, quero sim. Você está disposta a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? Porque vem um preço com isso. Agora, se o teu propósito, como você falou, se a tua motivação está clara, o preço a se pagar é o de menos. Porque eu sei que aquele caminho vai levar para aquele lugar que realmente faz sentido para mim. E essa questão da gestão, assim, né? Eu vejo que, às vezes, o gastar, o comprar, né? Assim, a questão do consumo, ele entra como tapar um vazio existencial, sabe? Assim, Total. tapar um mal-estar emocional, né? Assim, e daí tem um impacto muito grande nessa questão da gestão que você falou, né? Daí eu acho que esse processo de autoconhecimento, que tem muito a ver com o caminho, né, que a Isa fez no processo dela, assim, de como é importante a gente ter autoconhecimento para a gente fazer uma boa gestão patrimonial como um todo, assim, né? Eu gostei muito do que você falou, Ana. Que com mais dinheiro vem mais responsabilidade de lidar com isso e também os gastos, né? Tudo fica amplificado. Isso. Não é que só vem coisa bonita. Não vem só coisa bonita, né? Então, mais dinheiro só amplifica tudo. Então, se tem coisa boa, se tem propósito, se tem tranquilidade mental, emocional, você vai amplificar isso. Se não tem, vai amplificar outras coisas, né? Então, nossa, bem legal isso que você está falando também, né? Porque geralmente a gente tem uma outra percepção, expectativa, na verdade. E talvez seja a expectativa de muita gente de colocar, como você falou assim, de personalizar o dinheiro, né? Que personaliza que, se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Dizer, se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. A expectativa sempre fora, né? Tá fora de mim. Se eu tiver dinheiro, então eu não tenho, por isso que eu não sou feliz. Então, eu justifico as minhas frustrações fora. Para não olhar para mim, para minha autorresponsabilidade. E a gente aprendeu, a gente vive numa sociedade, não é de hoje, mas agora a internet acaba que amplifica muito isso, né? De que ser rico, estar bem financeiramente, é muito, muito, muito. Então, muito carro, muita festa, muito, 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 muito de tudo. Né? Em todos os aspectos. E veja que não é uma crítica. Né? Mas é só a gente perceber também onde mora o exagero. Né? E onde mora esse vazio. Então, a gente está entendendo, isso é perigoso, que a pessoa feliz e realizada é aquela que tem muito. Coisas. E não é sobre isso. Né? Quando a gente fala de prosperidade, inclusive, né? A pessoa próspera é aquela pessoa que não sente necessidade. E é sobre sentir. Tem muita gente que tem muito e ainda assim tem um vazio. É sobre estar contente e seguro com a sua vida agora. Exato. É isso. Não importa se você isso. ganha 3 salários. E até... eu sou a pessoa dos dados, gente. Eu sou dos números. Vocês... Maravilhosa. Adoro. Tenham paciência comigo. Mas olha só que curioso, né? Que a gente está falando de muito dinheiro é o que vai resolver a vida das pessoas. Quando a gente olha para o recorte, né, da população brasileira, a gente pega ali a classe de pessoas que ganham até 3 salários mínimos. O percentual de endividamento é de 80%. Nossa. Altíssimo. Quando você pega o recorte de pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, esse número é de 66%. A diferença é muito pequena. 66% das pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos... Mais do que o dobro das outras, estão né? endividadas. E aí que está o ápice quem não tá? dos dados. Né? O ápice dos dados.
70% disso é dívida de consumo de curto prazo. Dívida de cartão de crédito, de cheque especial. Só para vocês terem uma comparação. Nos Estados Unidos, esse número é de 6%. 6% das dívidas são de curto prazo. Então, assim, quando a gente fala dessa questão do consumo ser um tapa-buraco, isso acontece realmente em qualquer nível de renda. A gente realmente só amplifica o problema. E a gente tem um problema de saúde pública no Brasil, né? Se a gente olha para esses dados, eu não entendo muito o conceito, mas me parece um problema. Saúde pública, problema de saúde, com certeza. Com certeza afeta completa. Quem é que consegue dormir tranquilo, trabalhar tranquilo, ser produtivo com a conta batendo ali, o boleto chegando, os credores te ligando. Exato, então, somos o país mais ansioso do mundo, né? E daí a gente tem vários porquês disso, assim, né? Porque somos um país que tem a violência, né? Assim, que também isso cria ansiedade, o medo, né? Mas também somos um país que tem essa questão de uma possibilidade de recurso, né? Assim, tem uma capacidade de consumo também, né? Então, te gera isso, assim, as possibilidades. Não é aquela coisa assim, nossa, eu sou paupérrimo, então não tenho nenhuma possibilidade, né? Assim, Sim. E acho que tem a ver também com o nosso jeitão, né? Brasileiro, assim, essa coisa mais latina mesmo, vamos assim. levando. Que também nos deixa mais ansioso, né? E, com certeza, a questão da sua saúde, né? Você tá com uma condição financeira pelo menos estável, assim, né? Tipo, ali que não tá tendo que apagar incêndio, né? O tempo todo. É uma condição que muda completamente o estado fisiológico mesmo da pessoa, né? Isso limita a cognição, né? A gente muda a forma de pensar. Isso é muito louco. Muito louco. Porque somos pessoas. Então, é que a gente, como a Isa falou anteriormente, a gente coloca o dinheiro como uma terceira pessoa. Tá fora de mim. Né? É sobre dinheiro, é sobre finanças. Ih, não é comigo. Deixa que outro vê, depois eu vejo. Principalmente falando em mulheres, né? 93% das mulheres brasileiras não se sentem seguras para cuidar do próprio dinheiro. Sim. Então, quando eu coloco o dinheiro lá, eu me afasto do dinheiro, eu acabo entendendo que esse assunto não é para mim, que a minha obrigação é trabalhar e pagar conta. E aí eu não tenho a gestão sobre isso. E a gestão das minhas emoções. Só que o dinheiro, ele não vai sozinho para os lugares. Ele não faz nada sozinho. Alguém precisa, no caso nós, precisamos primeiro fazer dinheiro, que também é uma escolha. Como eu faço dinheiro também é uma escolha. A Isa contou, ela fez uma transição, eu também fiz transição. Então, hoje eu sou empresária por escolha. Poderia ser CLT, poderia ser servidora pública. Por que não pegar um pouquinho de dor de cabeça, né? A gente não gosta, né? De... Aí a vida tava tão tranquila. Vamos pra que uma vida tranquila? No Brasil, ainda com educação. Olha que maravilha, né? Assim, ó, fantástico. É o combo da tranquilidade. Por isso que a gente tem uma médica maravilhosa. Que também se da saúde mental. Sugestão. Mas cuida da nossa saúde mental integral, não é? Sim. Mas o que eu quero chegar ao ponto é de que a gente precisa perceber que tudo é sobre nós. A nossa saúde financeira, a nossa saúde mental, a nossa nutrição. Não tem milagre. É a gente aprender a lidar, nos conhecermos. Autogestão, né? Total. Autocuidado. Total, porque o teu extrato bancário, se agora a gente olhar para o nosso extrato bancário, vamos fazer um exercício, né? O extrato bancário, olha para a fatura do cartão, olha para os teus investimentos, se você tiver, ou suas dívidas. São apenas os números espelhando as suas escolhas. Simples assim. É a sua vida. Por isso que muitas vezes a gente não quer olhar para o óbvio. Fala assim, abre o teu extrato, criatura. E fala, ai, não, depois eu vejo. Mas não é só número, que não. É o espelho, né? Você não quer olhar. Não quer olhar para quê? Para renúncias que você pode fazer. Para o que você acredita que é gestão financeira, que as pessoas acham que, meu Deus, eu vou ter que ficar contando moedinha, isso é horrível, a gente mesquinha, nananã. Geralmente vem uma coisa assim, não, meu problema é que não tenho. Quando eu tiver, meu problemas acabaram. É que não chega, é que não entra. O problema é que não entra. E muitas vezes, pelo que eu ouço, né, assim, de gestão financeira, não é a questão do que entra, é do que sai. Concordam? Como gasta, né?
Isso também. né? Eu acho que não dá para focar numa coisa só. Se você foca numa coisa só, de novo, você não encontrou o equilíbrio ainda. Né? Então, aquela pessoa que fica, cara, eu tenho que controlar meus gastos. É tipo, você colocou o seu teto ali de renda e é só daqui para baixo. Você não tá vendo para cima. Então, assim, é encontrar esse equilíbrio. Você tem que olhar, sim, em como aumentar o que entra e olhar o como controlar o que está ficando, né? Então, assim, acho que fazer dinheiro requer um certo tipo de inteligência. Fazer patrimônio requer outro tipo. São inteligências diferentes. Né? Me explica um Ambas pouquinho são melhor treináveis. isso. Como assim? Eu realmente não sei e estou imaginando assim também, né? Faço o papel aqui do espectador, assim, né? De quem está assistindo. Mas o que seria essa diferença, assim, de fazer patrimônio e... Qual foi o que você falou? E fazer dinheiro. Fazer o dinheiro entrar. Né? Assim, eu trabalhei com assessoria há muito tempo. E eu já vi patrimônio grande virar nada. Nossa. Muito rápido. Nossa. Né? E não por falta de aconselhamento, gente. Eu já tive que pegar o telefone, ligar para o cliente e falar, cara, para de fazer o que você está fazendo. Né? A gente vê, né, as movimentações do investimento. Né? Então, estou falando especificamente de casos de decisões de investimento que, né, não estavam muito adequadas. Saudáveis e que... riscos muito grandes, é isso? Basicamente isso. Então, assim, quando a gente fala dessa diferença de habilidade de fazer dinheiro e fazer patrimônio, é esse equilíbrio entre você focar em proteger e focar em maximizar, sabe? São olhares diferentes, né? E o patrimônio, você tem que ter um olhar um pouquinho mais de longo prazo, em detrimento do curto prazo. Isso é treinável, mas não é muito fácil, né? Porque o nosso default é o instinto de comer agora, né? Igual o estudo do marshmallow lá, né? Isso. É o estudo mais longo. A gente conversando aqui. É o marshmallow. Explica o estudo Me dá do um marshmallow aí, que eu não tá vendo. Foi o estudo mais longo feito na história da psicologia comportamental. Foi em 1960. Eles colocaram várias crianças na sala, davam um marshmallow e falaram, você pode comer um marshmallow ou você pode esperar 15 minutos que eu vou voltar com 2. E aí eles viram, algumas esperavam, outras não. Aí eles acompanharam essas crianças durante 40 anos. E aí, qual a conclusão que eles chegaram? Que as crianças que esperavam tinham notas melhores, carreiras mais estáveis, né? Tinham um contexto de inteligência emocional muito maior. Relações mais saudáveis. Só que aí, qual que é a questão? Aí você coloca, beleza, então, tem criança que tem autocontrole. Ela sabe se autolimitar. Não era essa a explicação. Não era. A diferença dessas crianças era... As crianças que esperavam, elas tinham a habilidade de distrair a sua atenção. Elas criavam mecanismos de distração, que nas finanças comportamentais, hoje, a gente chama de nudges, né? Empurrõezinhos. Você entende, cara, eu não vou me autolimitar, não existe isso. Meu cérebro é um macaco. Eu quero um marshmallow. Então, o que eu faço? Eu faço meu cérebro olhar para outro lugar. Então, as crianças fechavam os olhos, relatavam que estavam imaginando que o marshmallow era fictício, né? Elas criavam estratégias para elas tirarem a atenção dela do marshmallow. Olha o nível de evolução cognitiva dessas crianças. E aí você fala, beleza, então tem crianças mais inteligentes. Não. Essas crianças vinham de contextos familiares mais estáveis, de uma situação financeira mais estável. Então, elas vinham de um contexto mais seguro. Então, a gente volta de novo para a mesma questão, gente. Se a gente não tem segurança na vida, você não tem espaço cerebral para sair do cérebro do macaco. Tá tudo na base, Não né? interessante isso. Você vê, assim, como a gente tem que ter também essa parte da pirâmide, né? Assim, das necessidades básicas garantida para a gente conseguir falar de outros temas, né? Assim, criatividade, aprendizado, inovação, né? Assim, esperar o dinheiro crescer. Esperar o dinheiro crescer. Saber esperar. E aí é um ponto, assim, que é até um alerta pra gente, né? Porque em 1960 já se viu isso, não tinha internet.
Então, imagina se a gente for fazer esse teste agora, Nossa. na era do eu aperto aqui e eu tenho o que eu quero. Meu Deus. Que eu não preciso nem levantar para trocar o canal da TV. Que eu não preciso levantar para fazer... Outro dia eu vi lá no... Não vou fazer propaganda porque a gente não está sendo patrocinado. Mas lá no aplicativo que a gente pede comida, tem pipoca. Que loucura. Nada contra quem pede pipoca. Mas, gente, pipoca... Chegando a pipoca no motoboy te entregando a pipoca. Imagina a cara do motoboy, tipo... Você pediu pipoca. R$35. Ah, não. Estourada já? Já, pipoca estourada. Meia doce, meia salgada. Sabe deve ser aquela pipoca coisa? de cinema, entendeu? Mas pipoca... Você entende o que a gente tá? Sim, claro. O momento claro. que a gente tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque continuamos sendo humanos. Então, o que será do futuro se a gente não parar de aprender a pensar? Porque quanto mais automatizado for a vida, menos a gente precisa pensar. Eu me assusto muito com essa questão da inteligência artificial para criar conteúdo. Aqui, já estamos em casa, então assim... né? Assuntos polêmicos. Vamos lá. Assuntos polêmicos. Vamos lá, adoro. Tá? Assuntos polêmicos. Então, assim, eu tenho uma crítica sobre isso, porque onde vai morar a nossa criatividade, então? Então, a minha criatividade vai se limitar a explicar para um robô como que ele vai trabalhar para mim? Mas, assim, eu não sei, porque eu adoro escrever, né? Então, assim, essa era que tá todo mundo lá, não, corre lá e pergunta ali para ele, já traz o texto, já traz a apresentação, já traz... Me sufoca um pouco isso, assim. Eu tenho medo da gente estar perdendo a humanidade nesse sentido, sabe? A tecnologia é ótima, ela aproxima as pessoas, ela facilita muitas coisas, ela traz muitos benefícios. Mas eu tenho para mim que a gente está exagerando um pouco no sentido da gente perder o que a gente tem de mais importante, que é a nossa essência, a nossa humanidade, o nosso DNA. Dessa que parte ninguém da tem criatividade, igual. assim. Da criatividade, das ideias, sabe? Porque agora eu não preciso ter ideia, eu só preciso saber programar Perguntar. um robô. Fazer Saber prompt. perguntar. E aí o robô traz. E assim, eu dou uma testadinha, né? Porque a minha equipe fala, Ilza, por que você vai... Falo, gente, mas aí eu não me sinto confortável com isso. Sim, de verdade, assim. Não é uma coisa que, pra mim, é algo assim... tá tudo certo. Porque as pessoas compram, da sua conta, elas querem escutar a minha opinião. E não o jeito que eu programei o meu robô. Entende o que eu quero dizer? Sim. Enfim, acho que a gente até saiu do tema, né? Mas Não, tô tudo a gente tá dentro falando do tema. sobre tudo... pessoas, sobre inteligência, Claro, né? tá tudo... Então, a tudo gente ainda não dentro evoluiu na nossa inteligência, mas a gente está na inteligência artificial. E quando a gente fala sobre dinheiro, eu vejo que a gente evoluiu muito em muitas coisas e nos adaptamos super bem com relação à compra, como que a gente consome. Só que como que a gente cuida desse dinheiro, como que a gente cresce patrimônio, isso a gente ainda está lá nas cavernas. Né? Então, a gente não está acompanhando essa evolução com relação à gestão desse dinheiro. E aí, o que está acontecendo? Né? A nova geração, que é muito esperta para essas coisas, está fazendo dinheiro muito rápido. Então, eles estão conseguindo fazer dinheiro muito rápido, porque o digital traz isso. Só que aí eu não cuido desse dinheiro, eu não paro para pensar, eu não penso no futuro, eu tô mais imediatista. Então, de que ele adianta vem fácil, também? ele vai fácil, né? Exatamente. Tem uma relação completamente diferente das outras gerações, né? Que a gente sempre, pelo menos eu cresci escutando minha mãe falar, dinheiro você tem que cuidar porque é difícil de ganhar. Dinheiro é difícil de ganhar. Sim, entendeu? exatamente. Então, tipo assim, eu já sou uma geração que eu não concordo, não sinto na pele, né, assim, exatamente como a geração da minha mãe, mas também não acho que é fácil de ganhar, entende? Assim, sim. Não é uma coisa que... Dá trabalho, né? Dá trabalho. Pô, cada um você com o tem seu, que... mas dá é uma trabalho. troca, tem ali uma troca de conhecimento, energética, tempo, né, assim... Sim. Então, não é uma coisa que... Mas essa outra geração, assim... Até vi uma propaganda do Sebrae para adolescentes agora, falando, né? Assim, fazendo uma... Para eles empreenderem, que teve uma porcentagem lá de investimentos que teve agora, a maior parte foi de adolescentes.
Entendeu? Assim, uma porcentagem grande foi de negócios de adolescentes. Sim. Isso está a nível mundial, essa inversão de qual geração que está conseguindo gerar mais patrimônio. É a primeira vez na história que a gente está vendo uma inversão tão forte, assim. Olha isso. Então, vai ser interessante ver o desdobrar disso no futuro. Mas, gente, eu sou uma eterna otimista sobre tech e sobre a vida. Você que é da tech, me fala que eu sou super analógica, sabe? Não, eu só queria dar um nudge, um empurrãozinho. Que é o seguinte, a gente está falando muito do gerenciar as finanças, quanto é difícil olhar, o quanto a gente tem que encarar, né, as coisas. Que é a dificuldade humana, né? Se encarar no espelho, assim como o extrato. Mas, o que eu achei muito curioso quando a gente começou a Inverest é que as pessoas chegam, os clientes, né? Chegam falando, olha, minhas finanças são uma bagunça. Uma bagunça. E a gente começa a destrinchar, e, cara, tá muito melhor do que eles pensavam. Sabe? Tá, não tinham consciência. Não, tem um cliente, para mim, esse depoimento assim, realmente me surpreendeu, assim. Que no planejamento, uma das coisas né, qualquer planejamento, na verdade, você sai ali sabendo, né, o quanto seria ideal você poupar para aquele objetivo, aquela meta, aquele prazo e tudo mais. E aí, a gente chegou nesse número para ele e falou, cara, quer dizer que eu posso gastar mais e poupar só isso Tô gastando menos do que eu poderia? Eu tava louco aqui na ansiedade de tenho que poupar mais. E para mim tá o suficiente. Olha aí. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa muito, vou aposentar daqui 30 anos. Na minha idade, né? Normalmente a gente pensa 30, 40 anos. E, cara, quando a gente bota os números no papel e vê, cara, dá para aposentar em 20. Olha que quebra de expectativa positiva. Sim. Sabe? Então, só para colocar esse empurrãozinho de que, às vezes, olhar para... E pra gente mesmo, né? Mas eu imagino que seja a mesma coisa, assim. A gente descobre muita coisa boa, né? Sim. Então, esse postergar o olhar para dentro do extrato, da nossa mente, da nossa saúde, não é só para corrigir o que está errado, mas você está perdendo uma oportunidade gigante de achar muita coisa boa. Exatamente. Né? Perfeito, Né? perfeito Muito olhar. bom mesmo. E aconteceu essa semana, até pegando esse gancho da Isa, com uma cliente que, assim, fazer do limão uma limonada. Porque esse olhar, que eu digo que é um olhar de coragem, de olhar para o dinheiro, para as finanças, a gente descobriu ali no diagnóstico que na linha roupa, calçados, enfim. Tá. Em média, assim, ela estava gastando mais ou menos R$3.000 por mês. Nossa. Então, na primeira reação meu Deus, né? Que ela ficou, nossa, é muito dinheiro para estar gastando com roupa. Na opinião dela, que eu não julgo que é muito, que é pouco. Né? Cada um sabe do seu. Mas ela... minha realidade, mas para outros pode... Para ela era muito. Né? Eu falei, como é que é para você? Tá confortável? Ela não tinha essa consciência também. Assim. Ela, nossa, eu não fazia ideia. Sim, então você entende que aqui tá a sua viagem com a família? Porque a grande dor dela é que ela nunca tinha conseguido fazer uma viagem internacional com a família. Uau. Aí eu falei, tá aqui sua viagem. A gente só tem que pegar esse recurso e colocar na caixinha certa. De acordo com o que você quer realizar. Daí ela, então não me falta dinheiro. Não. É só realocar. É só realocar, o dinheiro já tem. Só que tá indo pra roupa. Então agora vai pra viagem. Então tá. Então, essa clareza, né? Isso, assim, da onde você tá gastando. Exato. É muito importante. Que é o né? que muito que a Isa falou. Então, quanto mais a gente posterga isso, menos chance também de ficar perto da solução. Mais eu me afasto da solução. Porque quando eu olho, ok, eu entendo, tá? Ok, pode até ter um problema, mas é só sair do A e ir pro B. Sim. Tá bom. Aí alivia essa ansiedade, alivia... eu costumo dizer que o planejamento financeiro é igual quando a gente vai entrar num quarto que tá escuro e a gente acende a luz. Então, você até pode enxergar a bagunça no quarto. Só que, ao menos, você sabe onde está a bagunça. E aí, você pode decidir por onde começar. Ou se simplesmente, ok, tá até bagunçado, mas agora não tô afim. Vai embora. Mas eu já sei onde está a bagunça. Agora, quando eu entro num quarto escuro, eu fico com medo. Eu vou tateando. Eu começo a escutar vozes. Eu começo a enxergar coisas que não existem. Porque tá escuro. Então, é só acender a luz.
E em termos de ferramentas para isso, vocês usam planilhas, usam app, usam papel e caneta mesmo? O que vocês usam pessoalmente ou com os clientes, pacientes? Como que é assim? Então, eu pessoalmente, como eu sou analógica, eu sou do caderno e da planilha. Porque eu gosto do meu momento com o meu dinheiro. Então, uma vez por semana, eu tenho meu momento com o meu dinheiro, que eu falo que é a minha reunião com o meu dinheiro e com os meus sonhos. Então, eu pego a minha tacinha de vinho, sento na frente do computador, coloco uma musiquinha aqui no fone e vou lá olhar os extratos, ver como é que estão as metas, como é que estão os investimentos, como é que estão as minhas entradas, porque como eu sou empresária, então eu não tenho salário, então eu também tenho meta de entradas, né? Agora, com os meus clientes, a gente adapta conforme for o perfil do cliente. Tem cliente que quer sistema, tem cliente que quer um aplicativo, mas depende da fase. Então, na fase de... Se é um cliente que está na fase que precisa se educar financeiramente, treinar essa mente, então, eu tenho um caderno que eu chamo de Anote e Se Note. Anote e se note. Note e se note. Então, é um diário que o cliente fica nesse exercício durante 30 dias. Agora, Ele se o anota cliente tudo já... que ele gastou. Tudo que ele gastou por categoria no momento da compra. Então, não é anotar por dia. É anotar ali uma página para almoço, uma página para bebida, uma página para jantar, uma página para café. Para que o nosso cérebro entenda. E por que é anotar? Para que eu tenha esse caminho cognitivo que eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Porque ninguém acorda dizendo assim, eu vou ficar devendo. Eu vou gastar mais do que eu tenho. Porque tudo que eu quero é não dormir com problema. Ninguém acorda tem desejando meta, né? isso. A nossa meta é ter dinheiro sobrando e tal. Por que a gente não consegue? Porque as nossas decisões são inconscientes. 70% das nossas decisões emocionais nossas decisões financeiras são emocionais. Então, a gente acha que lidar com dinheiro é 1 mais 1 igual a 2, mas não é. Então, por isso que quando a pessoa ainda está muito nas decisões emocionais, a gente faz uma anamnese, vamos para o caderno. Porque eu preciso acordar teu cérebro, a gente precisa despertar esse cérebro para o que está acontecendo. A partir daí, a gente vai tomar as decisões. Se é uma pessoa que já tá tudo certo, que... eu tenho dinheiro, mas não sei exatamente o que fazer com esse dinheiro, aí é uma outra fase. Então, depende muito. Por isso que eu digo que lidar com dinheiro é igual quando a gente vai no alfaiate. Que hoje não existe tanto, né? Na minha época existia. Então, é uma roupa sob medida. E cada um tem a sua medida. Então, é muito perigoso também a gente tomar decisões com o nosso dinheiro. Base o que a gente viu num reel de 30 segundos. Base o que o amigo falou, o que a outra falou. Sem uma análise, sem pensar, sem entender, como a Isa falou, se eu tenho a inteligência necessária para isso, eu preciso desenvolver. Ok. Muito bom. Vocês acham que tem, assim, hoje em dia, né, na nossa sociedade, assim, uma ilusão das pessoas no sentido de colocar muita expectativa de felicidade no dinheiro? Assim, na experiência que vocês têm, né, com clientes, tudo assim, ou até pessoalmente, assim, você não sei se seria, não é receita, lógico que como você disse, é uma roupa de alfaiate que cada um, não tem uma regra que serve para todo mundo, mas tem alguma coisa que chama a atenção de vocês, assim, que diferencia alguém que é saudável tendo dinheiro e alguém que não é saudável tendo dinheiro, assim. Ou que nem é que tenha, mas da relação, sabe? Assim, às vezes pode ser até na falta, né? Assim, não sei se eu me fiz explicar, assim. Tipo, se tem alguma coisa que permeia ali, sinal. Que seja uma característica, assim, que chama atenção. Eu digo assim, porque eu vejo que... hoje, eu vou contar um pouquinho de historinha, assim, para a gente contextualizar um pouco, assim, né? No meio que eu vivo hoje, né? Assim, aqui, Campeche e tal, assim, eu estou num meio de pessoas com muita abundância, assim, né? Que não tem essa questão...
A maioria, tá, gente? Assim, não tem essa questão da sobrevivência como fator, sabe? Assim, é uma abundância, mas não são pessoas que estão correndo atrás do dinheiro na vida. Entende? E aí eu vejo uma diferença, às vezes, sabe? Assim, de outros contextos, de pessoas que, vamos dizer assim, também têm abundância, não é essa a questão, mas parece que está vivendo a vida correndo atrás do dinheiro. Para mim é muito claro esse sinal. Ah. 2, na verdade. Tá? Um sobre agora e um sobre olhar à frente. O agora é o que eu falei no início do podcast. Foi a forma que eu achei mais simples de resumir, porque para mim é isso, assim. É ver o quanto que a pessoa está contente e segura com a vida que ela tem agora. E isso, assim, às vezes a pessoa pode chegar e falar, cara, minhas finanças estão uma bagunça. Mas eu falo, tá, mas como é que tá a sua vida? Você tá bem, assim, gosto de onde eu moro, gosto da minha rotina. Essa pessoa que falou, cara, eu tô bem, né? Quero coisas da vida, mas eu tô bem. Quando a gente começa a destrinchar a vida financeira dela, não tá tão ruim assim, quanto ela pensou que estava. Né? Então, tem essa questão do quanto estou contente com a minha vida agora. E seguro com a minha vida agora. Esse é um sinal claro para mim. E um outro sinal, que aí tem muito mais a ver com a habilidade de construir patrimônio, né? Do que gerenciar fluxo, é o quão está claro para a pessoa qual é o plano de vida dela. Então, plano não estou falando meta, tá, gente? Propósito. É onde eu quero chegar. Quais são os valores que eu quero perseguir. O quão alinhada a minha vida está com relação a isso. Porque daí fica muito mais claro, porque aqui a gente está falando de uma visão de futuro que tem uma conexão emocional muito forte. Quando a pessoa tem isso, é muito mais fácil ela preterir o futuro ao presente. Logo, né, esperar o dinheiro crescer para fazer aquela visão acontecer. Né? Ou esperar resultados, não precisa ser dinheiro, né? Mas fazer assim, uma pessoa que tem um propósito forte? Se o seu propósito por exemplo, quero correr muito uma maratona. Ultramaratona, né? Um triatlon. Quero muito correr um triatlon. Uma ultramaratona acho que não, mas um triatlon também, fora do Brasil, pode ser. Se aquilo é muito forte para você, você vai acordar todo dia e fazer o exercício. Né? Esse é um exemplo. Então, o quão mais a pessoa está conectada com esse propósito que ela se vê realizando lá na frente... Ela não está correndo atrás do dinheiro, ela está correndo atrás de um propósito. Né? Aí, o que ela precisa de fazer no curto prazo, que é chato, ela vai fazer e não vai doer, porque ela não está se limitando, ela não está limitando a liberdade dela no agora. Ela está dizendo não por ela, tem não uma expectativa, para ela. Né? Então, eu diria que são esses 2 momentos, assim, o bem-estar financeiro é quando você ultrapassa essa barreira do estou contente e seguro com a minha vida agora, e a liberdade financeira é quando você alcança esse nível de conexão com o propósito futuro, eu diria. Mas você trazendo isso, Isa, assim, me vem muito que tem uma coisa que é do ser humano, uma falta, uma angústia, sabe? Assim, uma coisa que é realmente da Constituição, que até Freud fala sobre isso, entendeu? Sobre a falta, né? Assim, daí é difícil alguém que esteja nesse momento, não, tô bem na minha vida, tô tranquila. Eu tipo assim, eu falo assim, que eu estou num momento assim, sabe? Assim, que tipo assim, cara, minha vida tá assim... Tudo certo. E daí parece que eu, tipo assim, não, calma aí, mas pra que eu vou ficar aqui? Parece que eu quero, sabe, assim... Mas é a conexão com o propósito. Isso. Não é sobre estar ruim a vida. É isso que ela... Você foi para a próxima etapa. Parece que eu tenho, tipo assim, nossa, mas vou ficar aqui? Não, né? É um incômodo bom, talvez. Né? Acho que é diferente. Mas é difícil. E daí entra nessa coisa que a gente tinha falado também das decisões emocionais que a gente toma e que impactam financeiramente, entendeu? Sim. Né? Dessa ânsia, dessa inquietude, entendeu? Assim, né? Sim. Aí eu acho que entram os nudges, de novo. O que é nudges, amiga? Nudges é empurrão. Empurrão. São mágicas que você coloca na sua vida para que o seu cérebro olhe para longe do marshmallow, entendeu? Então, na parte de orçamento, por exemplo... independente da ferramenta que você vai usar, né? Cada cliente prefere de um jeito, existem diversas metodologias. Independente de você for usar, qual que é o resultado final perfeito? Que quando você está lá, passando o seu cartão, seja para comprar viagem, seja para comprar a blusinha, pagar um almoço,
você está confortável com aquela decisão. Porque você sabe que o que você está pagando ali vale a experiência ou a decisão que você tomou. Né? Que não tem nenhuma outra decisão que está sendo prejudicada por aquilo. Né? Então, quando você coloca esse resultado como a meta, você consegue depois ir ajustando o que você está fazendo na sua vida para fazer isso acontecer. Esse sentimento acontecer. Entendi. É tudo comportamento, né? Exatamente. Agora, o que eu vejo, assim como... Acaba que, como educadora financeira, eu transito em diversas realidades. Uhum. Desde ministrar aulas em colégio público, para jovens, de classe baixíssima, enfim, até atender juízas, médicos, CEOs, enfim. E o que eu percebo é que... E aí talvez venha o meu alerta de novo para essa geração que está chegando. Quando eu estou com jovens, o que eu escuto deles é: ai, tia, esse negócio de ficar se organizando, de ficar pensando no futuro, isso aí dá nada. A gente passa o cartão, qualquer coisa, de jovens de classe baixa. Se a gente fica... eu estava numa escola no interior de Santa Catarina, não me lembro a cidade agora, no ano passado, e foi muito emblemático, assim, que um menino, devia ter uns 16, 17 anos, levantou para me fazer uma pergunta e falou assim: mas e aquela história que depois de 5 anos caduca a dívida? Porque daí a gente gasta e depois de 5 anos... Então, e por outro lado, eu tenho... na outra ponta, eu tenho clientes de 84 anos que me procuraram porque, assim, Ana, eu percebi que eu nunca realizei nenhum sonho. E eu quero, pelo menos, fazer uma viagem. E essa senhora de 84 anos, ela sustenta um adulto que não é funcional, ele é saudável, mas ele... não gera renda. Não é autônomo, né? Que tem quase 40 anos. E aí, quando a gente foi abrir a fatura do cartão dela, só de joguinhos do sobrinho, tinha quase R$1.000 todos os meses. Então, vejam que o que a gente encontra, na verdade, é uma disfunção com relação a como a gente lida com a nossa própria vida. Sim. E o dinheiro vai ser resultado de tudo isso. Falando de mulheres, o que eu recebo são mulheres que se casam, aí o dinheiro, o marido que faz a gestão, porque não preciso nem olhar para isso. Aí se separam. E agora? Não colheu, vai ter que aprender, né? E aí eu abandonei a minha carreira, porque fizemos um combinado. Só que agora, como é que eu me viro com uma pensão que talvez não venha? Então, a gente tem um problema estrutural no Brasil, principalmente falando de mulheres, que somos 20 milhões de mães solo. Sim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, são mães solo que, de repente, têm que fazer renda, sustentar o filho, sustentar a si mesma e ainda lidar com a questão emocional de briga judicial e etc. e tudo mais. Né? E aí, quando é que está o ponto disso tudo, né? O ponto está em quantos nãos a gente deixou de falar ao longo da vida. Em quantas permissões a gente vai dando para as pessoas abusarem de nós. Em todos os sentidos. Isso é para o trabalho, isso é nas relações familiares. E aí é claro que vai resvalar no nosso dinheiro. Então, o que a gente percebe é que as pessoas que têm autoconfiança, que conseguem ter voz na própria vida, elas se dão melhor financeiramente. Que são as crianças do marshmallow. Por quê? Porque eu consigo... Não, ok, aqui não tá bom, tá. Vamos pra cá. E eu vou resolver, eu vou me posicionar. E aí eu consigo ter mais sucesso financeiro. Você falou disso, assim, me vem uma questão pra gente falar um pouquinho, assim. A gente sabe que existe mulheres que têm um comportamento, têm um modo, assim, de querer ser sustentada, entendeu? Que elas procuram relações afetivas com um homem que vão sustentar elas. Sim. Porque elas não querem trabalhar.
Não querem, ponto. Quero ser mãe, quero ser dona de casa, eu quero ser sustentada, vou achar um homem rico. Isso. Entendeu? Assim, eu queria, vocês, assim, da experiência de vocês, assim, a gente, não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de trazer riscos, entende? Assim, tipo, olha, você tudo bem, você quer isso, mas você tem consciência dos riscos que você está correndo, né? Assim, vocês têm experiências, têm relatos, têm uma opinião sobre isso, assim? Porque, na verdade, assim, ó, vou falar a minha primeira, assim, isso nunca foi uma opção para mim, entendeu? Assim, porque não é um padrão que eu venho de família, não tem nada a ver com o que eu penso de expectativa de vida, entendeu? Assim, então, eu preciso suspender um preconceito, confesso, entendeu? Assim, quando eu vejo uma mulher nesse posicionamento, entendeu? Assim, porque para mim não é fácil de aceitar. Sim. Entendeu? Assim, mas, né, eu preciso, né? Na verdade, nem se for um homem nesse lugar sendo sustentado por uma mulher, e nem se for uma mulher sendo sustentada por um homem. Sim. Entendeu? Assim, né? Porque hoje em dia a gente tem os dois lados também, né? É muito mais raro ter o lado do homem sendo sustentado, mas ainda tem. E esse ser sustentado também é muito relativo. Às vezes pode ser um acordo saudável entre as pessoas, né? Vocês querem falar um pouquinho? Eu tenho alguns casos. Quer falar, Isa? Vamos lá. Eu acho que como tudo na vida, o combinado não sai caro. E, assim, dinheiro é um assunto difícil de se conversar em qualquer relação humana. Isso acontece entre os casais também. Então, quando você tem uma relação de dependência e você não fala desse assunto com naturalidade, aí eu acho que existe um problema, certo? O assunto não é natural e é algo que você depende. Imagina a insegurança mental que você não vive, né? Então, acho que essa condição, ela precisa ser evitada, sim, tá? Os casais que chegam pra gente, a gente atende esse planejamento em conjunto. O que a gente faz desde o início é estabelecer justamente essas caixinhas de combinado, né? Onde existe a divisão, como vai ser o papel de cada um ali dentro, quais são as expectativas e o que é combinado. Né? E eu acho que a partir de colocar isso no papel, qualquer arranjo funciona para qualquer pessoa. Assim como existe o ponto ótimo de renda, né? Existe qualquer forma de se organizar uma relação. Né? Existe qualquer forma de se organizar o dinheiro dentro de uma relação. Se for conversado, acordado. Mas para ser saudável, tem que ser conversado de forma aberta e combinado, né? Não ter expectativas soltas. Eu tenho algumas situações, né? Eu atendi uma cliente que eu me lembro do dia que ela chegou no escritório e ela falou assim: eu quero aprender a lidar com dinheiro porque, assim, eu sou uma incapaz, ela estava se achando, assim, a pior pessoa do mundo. E aí eu fui entender melhor a realidade dela. Bom, ela casou com um homem bilionário, na verdade. E aí eu fui entendendo como é que foi essa situação, né? Como que ela encontrou este homem, como é que eles se conheceram, tudo mais. Que é o que eu chamo do descascar a cebola, né? E aí vai se aprofundando nas camadas. E aí ela falou assim: não, Ana, é que assim, ó, eu sempre sonhei em casar com um homem rico. Então eu tinha estratégias que eu já ia nos lugares que eu sabia que eu ia encontrar os homens ricos. E eu me tornei o biotipo, porque existe um biotipo, né, da pessoa que vai ser interessante para o homem rico. Eu falei para ela: parabéns, você é uma mulher de sucesso. Ela tinha um objetivo, cumpriu o objetivo. Daí ela falou: como assim? Eu falei: ué, o teu sonho não era esse? Você realizou, parabéns, encontrou ainda um bilionário. Daí eu falei: deixa eu ver. Daí eu falei: o carro que você estacionou ali, que era um carro importado, tá no teu nome? Tá no meu nome. Parabéns, você já tem 500 mil de patrimônio. Daí ela: tá brincando? Eu falei: se é o teu sonho, tá tudo bem, tá tudo certo. Só entenda que essa tua escolha te cobra um preço. Se você dá conta desse preço, tá tudo certo. Eu, como você, o meu sonho foi sempre trabalhar. Trabalhar, ser uma profissional de sucesso, uma executiva,
parabéns, eu sou uma mulher de sucesso. Isso me cobrou alguns preços? Com certeza, porque é pesado, hein, gente? A gente tem responsabilidade. Então, tudo vai ter um preço, né? Você precisa entender o que faz sentido para você. Essa mesma cliente que começou desse jeito, no fim ela acabou se divorciando. Gente, eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Mas ela acabou se divorciando porque ela descobriu que ela já não se via mais sendo aquela menina que sonhava em casar, que o preço que ela percebeu que começou a pagar já estava caro demais. A gente muda de porque a gente muda, de valores, né? E o marido, que hoje é ex, na época não aceitou essa condição, e aí eles se divorciaram, né? E hoje ela vive... Ela até fala assim, Ana, acho que eu fiquei muito perto de você, que agora eu adoro trabalhar. Eu falei, não sei, pode ser, né? Pode ser, porque é um meio... Será que pega, interfere, né? Porque, assim, não é sobre julgar. Cada um faz o que quer e tá tudo bem. O importante é a gente estar se sentindo bem com o que realizou. Mas eu incentivo muito as mulheres a trabalharem no sentido, assim, de defenderem a sua dignidade. Pensando justamente nos números, na realidade de que tá tudo bem, até não tá tudo bem. E essa coisa de dignidade com o trabalho? Nossa, profundo. Assim, né? É profundo, assim, né? Eu enxergo o trabalho, né? Eu não acredito, eu não vejo o trabalho como algo ruim, de verdade. Assim, porque no meu caso, e talvez isso seja a minha realidade, o trabalho me salvou. Me tirou da pobreza. Então, trabalhar e estudar me tornou a pessoa que eu sou hoje. Né? A gente sempre ouve falar assim, tipo, se você quer ser milionária, bilionária, não é trabalhando que você vai ficar. Porque isso, em termos de tempo, não seria possível. Entendeu? Mas por que o Flávio Augusto... Quem que é esse? Flávio Augusto enfim, é um milionário, um empresário, assim, de décadas, né? Por que a Luísa Trajano ontem estava num evento da empresa dela? Ué, mas eles já podiam estar lá debaixo de uma árvore, tomando água de coco. Então, enganaram a gente. Porque, na verdade, é isso que a gente falou. Mais dinheiro, mais patrimônio, mais responsabilidade. Só que o ponto essas pessoas não estão ali pelo dinheiro. Não. Por isso que elas estão felizes. A Luísa Trajano é da Magazine Luiza. Esses dias eu fui no evento que ela tava. Assim, meio caí de paraquedas, também não sabia que ela tá. Não conhecia a história dela, gente. É uma ignorante da minha parte, mas tudo bem. E que linda, né? Que história linda. Que história. E ela tem todo um posicionamento, assim, de propósito de vida, assim, né? É bem legal. Então, quando a gente conecta, né, o nosso trabalho ao propósito, no sentido de eu entendo o meu papel aqui, eu entendo o meu papel no mundo, é um prazer. Não é ai, que saco, vou ter que trabalhar, não vejo a hora de descansar. Isso eu tenho muito prazer. forte. Acho que a gente que escolheu empreender, na verdade, tem um pouco isso já organizado no corpo, na mente, né? Assim, no jeito de olhar para o mundo, né? A gente não largou, sei lá, um CLT, um salário, um concurso público, alguma coisa assim, para correr o risco de empreender. Sim. À toa, né? Tem que ter um propósito forte, assim, né? Tem. Eu acho que trabalho... Bom, talvez eu tenha uma relação diferente com o trabalho. Uma história diferente do trabalho com você, assim. Eu já tive burnout várias vezes. Mergulhava no trabalho. Trabalho, para mim, era minha fuga, sabe? Trabalhava 16 horas tranquila, feliz, até, né, entrar no burnout. Então, sempre gostei muito de trabalhar. Sim. Mas não de uma forma saudável. É o gostar não saudável, né? E eu acho que eu aprendi, né, nos últimos anos a ter uma relação saudável com o trabalho, né? De não ver o trabalho como a única variável, que né, fazia sentido, que fazia na sua sentido vida. No meu propósito. Então, hoje, né, a gente, enfim, já parte, né, de eu ter encontrado, mas acho que foi o ápice dessa minha descoberta, assim, né, de, enfim, quem sou eu realmente completa, né, além de só a minha atividade.
Mas eu acho que trabalho tem que ser conectado com o propósito. E o propósito, às vezes, não é, vou mudar o planeta, né? Não precisa ser isso, né? Mas o propósito, às vezes, é o trabalho, é o seu tempo alocado, né? Para fazer outra coisa acontecer. Isso é super saudável e super necessário, né? Sim. Bom, eu acho que a gente falou a maioria dos tópicos aqui que eu tinha pontuado, da gente falar, assim. Pelo decorrer da caminhada aí, vamos finalizando, então. Vou abrir para vocês falarem uma última mensagem, uma última ideia que é passar aí sobre o tema. Já agradeço vocês enormemente pela conversa, foi bem legal, a gente foi muito mais longe do que a gente podia imaginar, assim, né? Eu quis trazer esse tema, assim, porque eu realmente vejo o impacto disso na vida das pessoas, assim, pela sociedade que a gente vive, né? Dos valores que a gente tem, assim, da coisa do consumo. Muitas vezes essa questão do ser está muito conectado com ter, né? Isso, as pessoas piram na batatinha com isso, assim, né? Isso é uma grande ilusão. Quando a gente pensa quando você falou de personalizar o dinheiro, fez muito sentido, né? Assim, porque, cara, tudo bem, você vai colocar muito das suas expectativas em uma coisa, em uma pessoa, né? Não é por aí. Então, a gente vive numa sociedade que valoriza sucesso, muitas vezes de financeiro, né? Daí eu te dar um podcast a mais sobre isso, né? O que é sucesso. Mas eu vejo, assim, na clínica, no consultório, assim, como isso impacta as pessoas, né? Assim, quanto de tempo, energia e vida elas gastam no trabalho e, às vezes, correndo atrás de dinheiro, né? E como essa relação que elas têm de não ser saudável com essa questão de patrimônio, de finança, impacta, né? Tanto quando tem muito ou quer muito, como quando não tem. Como você disse, das mães solos, né? Assim, isso é uma coisa que impacta muito, né? Assim, quando a pessoa vive para sobreviver, isso é muito triste. E daí, assim, até agora fazendo um parênteses, um ponto que a gente não falou ainda, mas que eu quero pontuar antes da gente terminar, assim. Talvez a gente tenha até passado sobre isso, assim. Aquilo que você trouxe, assim, aumenta a responsabilidade quando você tem dinheiro. E aumenta o seu poder de impacto quando você tem dinheiro. Seu poder de escolha de consumo, né? E a gente tem aí N marcas, N possibilidades, né? Assim, então, quando você tem dinheiro, você tem a opção de impactar, né? Que você quer, onde você quer colocar a sua energia, né? Que impacto que você quer trazer nas pessoas, no mundo, no seu redor, né? Então, isso é uma coisa que também me pega, assim. Então, acho que é isso. Vamos lá, Isa, para a gente finalizar suas palavras aí. Para dar uma mensagem. O que se você quiser falar alguma coisa para a gente finalizando, fica à vontade. Queria dizer para as pessoas para falarem sobre dinheiro, gente. Falem sobre dinheiro. Tornem gostoso esse assunto, assim, libertador, né? E acho que o podcast foi um pouco essa ideia, né? Começar essa conversa, e acho que a mensagem é: continuem esse movimento e não veem o dinheiro como uma pessoa má na sua vida, né? Veem isso como uma ferramenta para executar o que você quer, a sua visão de vida. Acho que é isso. Maravilha. Muito obrigada, Isa, pela sua participação. Ana? Perfeito. Eu me veio muito a questão do quanto a gente acaba se tornando refém do nosso dinheiro pelas nossas escolhas. Então, no momento em que eu me canso do trabalho, o trabalho me adoece, também aonde mora ali eu preciso trabalhar muito porque eu tenho muitas contas. Porque o dinheiro, ele vem do trabalho, em geral, né? Então, quanto mais eu acabo gastando com o que eu não preciso, contando com dinheiro que eu não tenho, mais eu preciso trabalhar. E mais eu me prendo, muitas vezes, a um estilo de vida, me torno refém a algo que me adoece. Uau. Agora, do contrário, se eu tenho uma gestão financeira, né, no sentido de estar satisfeita com o que eu tenho, de dizer assim, não, eu até gostaria, mas assim, pode esperar, porque tá tudo bem agora. Então, se pode esperar,
eu também posso escolher, de repente, trabalhar menos. Ou ter um trabalho só, não ter 2, 3, 4, como a gente vê. Né? Então, tudo vem com relação às nossas escolhas. Então, o que eu desejo para as pessoas é que esse bate-papo tenha despertado as pessoas a repensarem as suas escolhas. Um pouquinho, né? Dimensão, assim, de consciência. Muito Exatamente. Porque tudo começa em uma decisão. Sobre não só o que a gente vai gastar, sobre as nossas relações, sobre no que iremos trabalhar, sobre aonde colocaremos o nosso tempo e a nossa energia. E ao contrário do que a gente pensa, o tempo é ilimitado, é limitado. Mas o dinheiro não. Porque dinheiro a gente produz. Mas tempo não volta mais. Tempo, vida, né? Tempo é vida. Então é isso, muito obrigado mesmo, sim. Obrigada. Ficamos por aqui, pessoal. Até mais.